No vasto e silencioso vazio entre as estrelas, algo impossível está derramando metal no espaço. Não poeira, nem gás, mas níquel puro de grau industrial, vertendo de um misterioso objeto interestelar conhecido como 3I Atlas, a uma taxa impressionante de 4,5 kg por segundo. Os cientistas esperavam um cometa, talvez um fragmento de gelo cósmico vagando por um outro sistema. O que encontraram, porém, foi algo que não apenas desafia as leis da astrofísica, mas as destrói por completo. Os metais que ele está liberando não deveriam existir em tal forma, não de maneira natural, nem sem a intervenção de alguma tecnologia. E se isso não fosse o suficiente, o trajeto que ele percorre pelo sistema solar parece ser tão perfeito que chega a ser impossível que seja um acidente. Agora, a comunidade astronômica se vê diante de uma possibilidade aterradora. E se esse objeto não fosse uma mensagem da natureza, mas sim uma mensagem de algo totalmente diferente? Como muitas histórias cósmicas, tudo começou com um pequeno ponto de luz. Em 1º de julho de 2025, uma rede de telescópios no Chile capturou uma estranha luz correndo pelo céu noturno, movendo-se a 210 mil km por hora. Inicialmente parecia ser apenas mais um visitante interestelar, o terceiro já observado, seguindo os passos de Oumuamua e Borisov. Mas à medida que o 3I Atlas se aproximava, as coisas começaram a ficar estranhas. Utilizando o telescópio de grande porte, os astrônomos analisaram a luz emanada de sua coma, esperando encontrar elementos familiares, vapor d'água, poeira, talvez um pouco de rocha ou gelo. Em vez disso, encontraram níquel, e em grande quantidade, em sua forma pura, sem a presença do ferro, seu companheiro usual. E é aqui que tudo começa a desmoronar. No espaço, níquel e ferro estão sempre juntos, forjados lado a lado no núcleo das estrelas moribundas, resultado das mesmas explosões estelares. Mas 3I Atlas estava liberando apenas níquel, sem ferro, e nenhum processo natural conhecido poderia explicar isso. Segundo um astrofísico de Harvard, o único lugar onde se observa esse nível de separação de metais é aqui, na Terra, em ambientes industriais, onde máquinas e energia são usadas para separá-los. Então, o que um objeto formado naturalmente estaria fazendo liberando metais processados? Como se a assinatura metálica não fosse estranha o suficiente, sua trajetória levantou ainda mais suspeitas. Objetos interestelares geralmente seguem trajetórias amplas e erráticas, influenciadas pela gravidade, mas caóticas em sua aproximação. Não o 3I Atlas. Ele seguia uma linha precisa, primeiro Vênus, depois Marte, depois Júpiter. Um sobrevoo tão exato, tão coordenado, que os pesquisadores de Harvard calcularam as chances de um trajeto como esse acontecer por acaso. 0,005%, menor do que a probabilidade de ser atingido por um raio 2 vezes. Era como se o objeto estivesse em uma missão. E tem mais, sua órbita era retrógrada. Ele se movia em direção oposta aos planetas, em um plano quase plano, inclinado apenas 5 graus em relação ao nosso sistema solar. Em outras palavras, se você quisesse projetar uma sonda para observar múltiplos planetas em um único sobrevoo, essa seria a trajetória exata que você escolheria. Quando ele se aproximou do Sol, se escondeu atrás dele, bloqueando a Terra de observar seu estado mais ativo. Coincidência ou uma tentativa de evitar ser detectado? Quando o telescópio James Webb direcionou seus instrumentos para o objeto, mais inconsistências surgiram. A coma do cometa não era principalmente composta por água, como em 99% dos cometas que já observamos. Em vez disso, ela era dominada por dióxido de carbono, com uma proporção de CO2 para água de 8:1, comparado com o típico 0,04. Era uma composição alienígena, um objeto construído de forma completamente diferente, com uma assinatura química que não se parecia com nada conhecido em nosso sistema solar. Somado ao níquel puro, não estávamos mais olhando para um fragmento natural, estávamos observando algo projetado. A ideia se espalhou rapidamente. Poderia o 3A Atlas ser uma mensagem em uma garrafa?
uma sonda perdida, projetada para viajar de estrela em estrela, utilizando proporções raras de elementos como uma linguagem universal de química destinada a nos dizer que não estávamos sozinhos? Ou, talvez, não fosse uma mensagem de fato. Talvez fosse um teste, uma tentativa de ver se alguma civilização seria inteligente o suficiente para perceber. E nós conseguimos. Não seria a primeira vez que o cosmos nos apresenta um mistério. Em 2017, o objeto em forma de charuto conhecido como Oumuamua fez algo que nenhum corpo natural deveria fazer. Acelerou sem qualquer ejeção de gás. Sem cauda visível, sem jatos de gás, apenas um aumento silencioso de velocidade. A V-Lobby de Harvard sugeriu que poderia ser uma vela solar, uma sonda alienígena movida pela luz das estrelas. A ideia foi descartada até agora, mas com 3I Atlas estamos começando a perceber um padrão. 2 objetos interestelares, ambos com química bizarra, ambos com movimentos impossíveis, ambos com comportamentos que parecem deliberados. E se você acredita nas estatísticas, isso não é coincidência, isso é design. 3A Atlas pode não estar apenas seguindo os passos de Oumuamua, pode ser parte de um sistema maior. Uma sonda, seguida de outra, uma pesquisa, uma varredura, ou pior ainda, uma contagem regressiva. À medida que 3I Atlas se aproximava do sistema solar interno, a rede de espaço profundo, uma rede global de grandes antenas de rádio usadas para se comunicar com espaçonaves distantes, começou a sofrer uma série de interrupções. Sinais de missões como Voyager e New Horizons foram repentinamente sobrepostos por explosões rítmicas de estática. Inicialmente, os engenheiros atribuíram a interferência à atividade solar, mas o padrão das interrupções coincidiu com a frequência emitida pela cauda ionizada de 3I Atlas, uma frequência que não deveria ser forte o suficiente para alcançar a Terra. Algo estava interferindo em nossos equipamentos mais sensíveis, precisamente quando o objeto se alinhava com o plano orbital da Terra. O que aterrorizou os técnicos não foi apenas o fato de o objeto estar emitindo um sinal, mas sim que nossos sistemas estavam respondendo a ele. Comutadores de relé não comandados, erros inexplicáveis de verificação de soma. Algoritmos de aprendizado profundo começaram a classificar os dados como estruturados e não como ruído. Foi então que a equipe de análise espectral do James Webb fez um anúncio impressionante. Dentro das emissões de comprimento de onda da cauda de níquel, havia uma estrutura repetitiva, como uma impressão digital. Não era apenas o níquel que era estranho, era a maneira como ele estava energizado. Quando as partículas esfriaram e se espalharam no espaço, mantiveram seu alinhamento polarizado, se comportando mais como pacotes de dados do que como poeira. O Dr. Mali Navarro, do Instituto Max Planck, comparou isso a uma transmissão primitiva, usando o alinhamento subatômico como código. O alinhamento se repetia a cada 61 segundos, o mesmo intervalo em que a Terra gira 1 grau. Coincidência ou tentativa de sincronização? E então veio a grande descoberta. O alinhamento correspondia a mudanças binárias, zeros e uns, codificados na forma como as partículas de níquel refratavam a luz polarizada. Em outras palavras, 3I Atlas não estava apenas brilhando, estava transmitindo, e havia feito isso o tempo todo. Uma semana depois, astrônomos do Observatório Monarch, no Havaí, captaram um sinal mais fraco. Outro objeto, movendo-se rapidamente, seguia atrás de 3I Atlas, quase na mesma trajetória. Menor, mais fraco, mais frio, mas sua impressão espectral correspondia a uma parte da cauda de Atlas, como se tivesse sido ejetado ou deixado para trás de propósito. Uma sonda da sonda, um relé, um drone? O objeto não respondeu a nenhuma tentativa de ping, mas sua presença confirmou a suspeita terroriza. 3I Atlas não estava agindo sozinho. E o mais grave, o segundo objeto parou no meio do voo e começou a se mover em direção à Terra, com um sinal de baixa frequência, mas persistente. Um sussurro de ultrafaixa estreita, contendo apenas um elemento repetitivo. As coordenadas exatas de nosso planeta, traçadas por meio de pulsos, o mesmo método que usamos para enviar nossa localização ao espaço profundo.
Com as crescentes anomalias, um grupo de pesquisadores independentes realizou uma simulação avançada, tentando reverter a engenharia do comportamento de 3I Atlas sobre todas as leis físicas conhecidas. O resultado, uma probabilidade de 0,00002% de que todas as suas características pudessem ocorrer sem um design intencional. Em termos simples, a natureza não poderia ter construído aquilo. O que eles acharam ainda mais perturbador foi que a simulação mostrou como o Atlas poderia estar usando partículas de níquel como sensores, dispersando-as no espaço para mapear campos gravitacionais e magnéticos com precisão assustadora. Não era apenas um objeto se movendo pelo nosso sistema, ele estava escaneando-o. Cada planeta, cada lua, cada campo de influência, como um arqueólogo automatizado coletando dados de um campo de batalha antigo. Mas por quê? Seria curiosidade? Uma busca por vida? Ou estaria confirmando algo que seus criadores já suspeitavam? Talvez o desenvolvimento mais perturbador de toda essa história tenha vindo do que não foi dito. Quando o Instituto SETI foi solicitado a comentar sobre as emissões estruturadas de 3I Atlas, a única resposta foi: estamos revisando os dados. Depois, um silêncio total. Nenhuma conferência, nenhum artigo, nenhuma entrevista. Internamente, começaram a circular rumores, sussurros de pessoas de dentro, sugerindo que um eco de retorno padronizado havia sido detectado semanas antes, mas suprimido devido a protocolos de segurança nacional. Um memorando vazado indicava uma correlação de dados entre o sinal binário de níquel e os registros históricos da rede de espaço profundo, implicando que 3I Atlas não estava apenas ouvindo, mas talvez respondendo a algo que enviamos décadas atrás. Se isso for verdade, então isso nunca foi um primeiro contato, foi uma resposta. Anos atrás, o Oumuamua dividiu os cientistas. Alguns o chamaram de natural, outros disseram que ele tinha origem inteligente. Mas com 3I Atlas, o debate acabou. Ele deixou uma química que não conseguimos replicar, dados que não conseguimos decifrar e comportamentos que imitam decisões. Em círculos privados, os astrofísicos já não o chamam mais de cometa ou asteroide. Agora, ele é simplesmente conhecido como o objeto, uma designação reservada para construções cuja origem está além das categorias conhecidas. Diversas nações estão aparentemente mobilizando missões secretas para interceptar os remanescentes de sua cauda metálica. Não por curiosidade científica, mas porque as implicações são grandes demais, perigosas demais para serem deixadas sem investigação. O que antes acreditávamos ser detritos pode, na verdade, ser migalhas de uma sonda deixadas para aqueles inteligentes o suficiente para segui-las. Agora, a pergunta não é mais o que é ou quem o enviou, mas o que acontecerá quando eles perceberem que notamos. 3I Atlas não apenas passou pelo nosso sistema solar, não apenas brilhou, pulsou ou deixou um rastro de metais industriais. Ele deixou uma mensagem oculta na química, um sinal disfarçado em física, um padrão enterrado no que pensávamos ser detritos aleatórios. E para aqueles com as ferramentas e a audácia para olhar além da poeira, revelou algo aterrador. Não estava tentando se comunicar, estava tentando ser entendido por aqueles suficientemente inteligentes para pegar as pistas. O que você chama de um objeto que emite metais engenheirados, segue uma trajetória impossivelmente precisa, imita pacotes de dados e possivelmente responde às nossas transmissões mais antigas? Você não o chama de cometa, você não o chama de detrito, você o chama de tecnologia.